Inflação na Argentina de 83% nos últimos 12 meses. E agora uma possível medida para conter a inflação, que é o congelamento de preços. Como que a Argentina chegou nesse nível e por que essa é uma medida que não dá certo? E se você não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada e já se considere se inscrever aí no meu canal se você gosta de economia, mercado financeiro, investimentos e educação financeira. Eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes. A primeira parte eu vou falar um pouco sobre como a economia da Argentina chegou nesse ponto em que chegou, sendo que a Argentina já foi um país super rico. A segunda etapa desse vídeo eu vou falar um pouco sobre a situação atual econômica da Argentina. E a terceira parte eu vou falar o porquê essa medida de congelamento de preços não vai funcionar e nunca funcionou. Então vale a gente falar aqui que lá no início do século XX, a Argentina ela já foi um dos 10 países mais ricos do mundo. Inclusive existia uma frase que falava assim: tão rico quanto um argentino. O país ele enriqueceu bastante por conta das suas terras que eram muito férteis e não era incomum um país receber vários investimentos de países como França, Grã-Bretanha, Alemanha, enfim. Esse cenário aí muito bom para o país, ele perdurou até por volta do ano de 1930, quando aconteceu a Grande Depressão nos Estados Unidos. E aqui que vem uma coisa que eu sempre falo: nenhum país vive numa bolha. Então, tudo que acontece globalmente, querendo ou não, impacta direta ou indiretamente todos os países. E não foi diferente com a Argentina lá em 1930, quando aconteceu a Grande Depressão nos Estados Unidos. Isso afetou aí consideravelmente as exportações que a Argentina fazia e por conta disso tiveram várias instabilidades políticas no país e em 1930 houve um golpe militar na Argentina. Depois desse golpe militar de 1930 até 1980, ficou alternando entre governos populistas e militares, e isso causou novamente mais instabilidade política para o país. E além dessa alternância de poder entre juntas militares e governos populistas, foi se criando também medidas protetivas e de fechamento da economia argentina, seguindo aquela premissa de que o país poderia ser autossuficiente, ou seja, o país não precisa importar, ele é autossuficiente em tudo que ele produz. Em 1976, essas medidas protecionistas elas acabaram. Só que muitas empresas, sobrevivendo há décadas com essas medidas, não conseguiram sobreviver à concorrência internacional, e isso fez com que o governo tivesse que assumir todas as dívidas dessas empresas que vieram à falência. Então, essa ineficiência dessas indústrias, aliado aí com vários aumentos salariais e medidas populistas feitas pelo governo, como a impressão de dinheiro para diversos auxílios, fez com que nessa época a inflação na Argentina ela chegasse a 800% em um único ano. Uma série de medidas foram tomadas, então foi feito congelamento de preços, foi feito privatização de várias empresas estatais, mas isso gerou a mais corrupção e perda de dinheiro. A troca de moeda também aconteceu, mas nada deu jeito na hiperinflação da Argentina, inclusive a inflação passou de 20.000% em março de 1990. Só em 1991, veja, depois de várias décadas que foi criado uma mudança monetária e aí sim salvou a Argentina da hiperinflação que ela vinha passando. Como consequência positiva, a inflação da Argentina, que era mais de 1000% ao ano lá em 1990, ela foi baixando ano após ano e de 1996 até o final do ano de 2001, a média da inflação foi de praticamente 0%. Além disso, o governo ele conseguiu baixar aí o seu gasto público, que antes era de 35% do PIB em 89, para 2,3% do PIB lá em 1990. E depois de 1994, aí o gasto público do governo em relação ao PIB ficou próximo a 0%. Além disso, a quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza diminuiu drasticamente. E aí, por conta de alguns problemas globais, como na Rússia e depois a crise das .com, que aconteceu nos anos 2000 lá nos Estados Unidos, que impactou todo mundo novamente, a Argentina volta a se ver em problemas econômicos e aí
Como se não bastasse, tiveram várias renúncias de pessoas ligadas ao governo por conta da corrupção no país. E aí, como medidas adotadas, houve o confisco do dinheiro das pessoas que estavam em instituições bancárias, não poderia ser feito nenhum tipo de transação em dólar. Além disso, tinha um valor máximo que as pessoas poderiam sacar por semana das suas contas bancárias, várias empresas falindo, muitos protestos, enfim, um caos total no país. E aí, logo na sequência, entra um governo populista, que é o governo Kirchner. Com o governo populista na Argentina, existia uma série de auxílios e muita injeção de dinheiro na economia. E é claro que quando existe isso em uma economia, no curto prazo vai haver crescimento econômico. Isso acontece porque há de fato um aquecimento econômico no país. Mas mesmo com o preço da soja aumentando um monte, as exportações da Argentina em franco crescimento, isso não bastava para cobrir o rombo do gasto público que havia. Como consequência, desde lá, a carga tributária vem aumentando cada vez mais. Mesmo assim, as contas do governo continuam no vermelho. Tudo isso gera uma crise fiscal, uma crise monetária e cambial, porque o peso argentino ele começa a se desvalorizar fortemente frente ao dólar, e a inflação segue aí perseguindo o país. E aí, por fim, então, vem essas medidas que já foram adotadas e não deram certo e voltam a ser adotadas novamente, que é a parte do congelamento de preços. Isso, inevitavelmente, vai causar falta de produtos e depois, inevitavelmente, vai causar aumento de preços muito superiores do que já eram praticados. E eu vou mostrar por quê. Concorda que se tem um congelamento de preços de itens do supermercado, esse supermercado ele vai ter prejuízo em vender aqueles itens por um preço que é inferior ao seu próprio custo. Nesse caso, o supermercado ele não vai repor a mercadoria se ele não pode repassar o aumento de preços para o consumidor. E aí entende que esses produtos eles vão faltar na prateleira, mas possivelmente vai haver aí um mercado paralelo que vai continuar em algum lugar vendendo esses produtos por um preço ainda maior, porque esses produtos estão escassos, certo? Então, no mercado paralelo, a inflação continua havendo. Porém, na inflação oficial, possivelmente a inflação vai ter uma queda de fato no indicador. Acontece que ao acabar com o congelamento de preços, automaticamente esses produtos eles vão voltar às prateleiras de mercado e eles vão voltar com um preço maior. Então entende que a parte do congelamento de preços, ele não funciona. Nenhuma empresa vai querer trabalhar com produtos que ela vai ter que absorver prejuízos para poder vender aqueles produtos. Isso aconteceu exatamente no governo Sarney no Brasil. Em 1986, a inflação aqui no Brasil tinha batido 285% ao ano. E aí, como uma medida para tentar conter essa inflação, o então presidente José Sarney decidiu fazer o congelamento de vários preços de vários produtos. Começou a faltar certas bebidas no supermercado, começou a faltar carne no supermercado, começou a faltar carro nas concessionárias. A inflação no Brasil, de fato, ela baixou bastante. Mas no mercado paralelo, esses produtos eles continuavam sendo comercializados por um preço ainda maior. Então, logo na sequência, o governo teve que encerrar o congelamento de preços, mas a hiperinflação no Brasil continuou por mais 8 anos à frente e ela só foi sanada depois que houve aí o Plano Real. Então, de uma forma breve e resumida, eu tentei explicar o que fez com que a Argentina chegasse aonde chegou, como que está a situação atual da Argentina e por que esse tipo de medida, infelizmente, não vai trazer o resultado que eles esperam. Outros países, o Brasil, já tentou fazer esse tipo de coisa e de fato não dá certo, porque ninguém quer arcar com prejuízos por conta de um congelamento de preços vindo do governo. E aí a gente pode aprender com o erro do nosso país vizinho, que também já foi um erro cometido pelo Brasil, que gastar muito mais do que arrecada é um erro gravíssimo. Num curto espaço de tempo, vai haver crescimento econômico, com certeza, porque está tendo dinheiro aí sendo injetado na economia. Mas depois a conta chega. É igual no nosso orçamento pessoal. Se a gente gasta mais do que a gente recebe, a gente vai conseguir conquistar aí bens materiais e, enfim, ter conforto. Mas em algum momento a dívida vai chegar. Então, se você gostou desse conteúdo, não deixa de se inscrever no meu canal e já me seguir nas outras redes sociais.